situações inusitadas em que um espírito pode se acoplar a você. É sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e também pesquisadora de assuntos espiritualistas. E nesse canal aqui eu compartilho um pouco com você de coisas que eu descobri e que ajudaram muito o meu dia a dia, sendo que sou uma pessoa que pode ser considerada aí empata, ou médium, ou sensível, e que acaba sofrendo aí, né, com as interações com as outras dimensões. Então, como eu aprendi coisas que me ajudaram, eu compartilho isso aqui com você. E hoje queria falar sobre essas situações inusitadas com o seguinte objetivo. A gente desmistificar um pouco quem são os espíritos obsessores e quem são os espíritos amparadores, porque às vezes nós temos uma impressão de que espírito obsessor é um demônio, né? Um diabo, alguém maligno, horroroso, um zumbi. E aí a gente tem, por outro lado, a ideia de que o obsessor é um espírito muito... O obsessor não, o amparador é um Jesus Cristo, um espírito muito evoluído, um anjo, né? A gente tem uma ideia um pouco equivocada. A verdade é que tanto obsessores como amparadores são gente como a gente que deixaram o corpo físico, mas permanecem aqui no astral do planeta Terra, interagindo com a gente, mesmo que a gente não perceba, né? Então, o segundo objetivo é despertar você para a existência dessas relações multidimensionais, né? E para que você não se prejudique. As pessoas que são sensíveis acabam tendo cargas, acabam tendo problemas e elas nem sequer percebem. Certo? Esses são os dois objetivos. E a primeira situação inusitada aonde a gente pode, sem querer, acabar acoplando um espírito ou obsessor ou amparador na nossa psicosfera é através de mídias. E isso é uma coisa que nem todo mundo tá atento para essa realidade. Então, mídia pode ser jornal, pode ser site, pode ser até telefone, pode ser através de textos, de livros, pode ser através de televisão, de documentários. Vou até compartilhar uma história aqui com você. E o que acontece? O que é necessário? Através das mídias é possível que a gente faça o rapport com uma determinada frequência. É como se a gente, por frequência, através dos nossos pensamentos, a gente entra em contato com aquela informação e faz um rapport tão profundo, a nossa energia se mescla com aquilo, que através disso a gente consegue, às vezes, trazer para a nossa psicosfera um espírito, né? E aí é isso que na conscienciologia eles chamam de isca, né? É como se a sua energia entrando em contato com aquilo, ela isca um espírito. Tanto que a conscienciologia ela tem um termo que se chama isca lúcida. O objetivo é que a gente, na nossa trajetória da evolução da nossa consciência, quanto mais a gente está percebendo o plano multidimensional, a gente desenvolva um caráter assistencial, ou seja, a intenção de ajudar, e com isso a gente vai se capacitando a ser isca lúcida, ou seja, quando eu percebo que existe um assédio, uma obsessão em alguma outra pessoa, eu consigo, através da minha energia, iscar e puxar aquela consciência para a minha psicosfera. Isso é a isca lúcida. Para isso, você precisa ter um gabarito, né, energético para lidar com aquilo que você está puxando para você, né? Não é todo mundo, existe todo um aprendizado, mas esse termo mostra que a questão da iscagem, ela é natural, mesmo que a gente não perceba. Então, a intenção é que a gente seja uma isca lúcida, que a gente perceba e que a gente puxe, mas muitas vezes a gente nem percebe que a coisa veio parar na gente, certo? E aqui eu vou compartilhar uma história de um amparador e de um obsessor, tá? Que não exatamente obsessor, mas um espírito que eu isquei e que acabou me desequilibrando. Então, recentemente,
Isso é bem inusitado, tá? Recentemente eu estou ainda, né? Vendo um programa, uma viagem pelo mundo que se passa na África, vários países da África. E tudo bem, é muito legal e eu acompanho esse programa há vários dias. Determinado momento, algumas semanas atrás, eu comecei a perceber que eu tava mal. Eu fiquei mal, fiquei muito cansada, com muito pensamento negativo. E aí, né, acende a pulga atrás da orelha para pessoas que já estão acostumadas a observar isso, se auto-observar, né? Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui estranha, porque na minha vida não existe um motivo para isso, entendeu? Na minha vida tudo está igual, então eu não tenho um motivo exterior para isso estar acontecendo. Então, será que tem alguma consciência aqui, algum espírito por aqui? Enfim, fiquei mal alguns dias e não consegui perceber nem identificar de onde estava vindo. Mas o dia que eu fui no centro espírita, que eu atuo lá num centro espírita, no dia que eu estive lá, assim que começou o trabalho, veio na minha mente a imagem de um espírito de um africano, um rapaz jovem, que estava bastante agoniado, e ele inclusive tinha a aparência de um espírito da Etiópia, que era exatamente o país que eu estava acompanhando naquele momento. Ele era um rapaz bem alto, bem magro, né? E ele vinha muito esbugalhado, desesperado, mas dizendo que estava perdido. Nisso, o amparador se aproximou, fez assistência para ele, ele foi encaminhado. E para mim a mensagem é como se viesse uma mensagem dizendo essa era a causa do seu desequilíbrio dos últimos dias. E também a relação de que esse espírito tinha vindo de algum rapport que eu fiz nesse documentário, nesse programa de viagens pela África que eu estava assistindo, né? Foi feita assistência, eu saí daquele estado ruim que eu tava na hora, de um dia pro outro, eu fiquei bem. E fiquei, assim, muito impressionada, porque, eu não fui capaz de perceber que eu isquei essa consciência, e eu jamais levantaria a hipótese que poderia ter vindo um espírito daquele programa que eu tava assistindo. Mesmo já tendo vivenciado uma outra coisa, eu jamais levantaria essa hipótese. Claro que quando o espírito se apresenta e você vê a aparência, a ligação ela é mais, né, pela lógica você pode até deduzir, mas eu acho que se não tivessem me dito, eu não chegaria a essa conclusão. E isso é mais corriqueiro do que a gente pode imaginar, tá? A gente pode fazer rapport com uma notícia de desgraça de sites de internet. A gente pode fazer rapport com um texto. Já aconteceu comigo também, lendo algum texto, você consegue fazer rapport com aquele tipo de energia e naquela energia você vai iscar para você um tipo de espírito. Programas, filmes, séries, você pode acabar iscando uma consciência e a gente não está atento para essa realidade. Programas de terror, tá? Filmes de terror, pode acontecer muito. Além de vulnerabilizar você, né? Quando a gente está mais vulnerável, é mais fácil da gente atrair, baixa a nossa frequência. Você vai também se afinizar com um tipo de padrão energético que pode iscar alguma coisa não tão agradável para você. E também sites pornográficos. Sim, esse é um ambiente onde tem muita consciência extrafísica que gosta dessas energias, né? E suga pessoas, suga esse tipo de energia. Então, muito cuidado esse tipo de site pornográfico também é prato cheio para você iscar algum treco que vai ficar aí apertando seu chakra, te fazendo passar mal e tudo mais, né? Então, ficar atento, porque a gente não fica para essas sutilezas, certo? Deixa eu contar a outra experiência que eu tive alguns anos atrás. Dessa vez foi com um espírito bom. Alguns anos atrás, eu estava assistindo um documentário sobre um artista. Naquela época, eu fazia uma matéria como aluna especial da Unicamp
e o meu trabalho tinha a ver com questões de desenho, eu estudava desenho naquela época, tinha a ver com o meu trabalho da época. E eu estava naquele fim de semana assistindo um documentário sobre um artista. No que eu estou assistindo o documentário, eu não sei qual foi o rapport que eu fiz, porque eu realmente estava muito concentrada. Daqui a pouco eu começo a vivenciar um fenômeno energético. Então, o meu frontochakra expandiu, o meu coronochakra expandiu, a minha aura fez balonamento. É como se eu ficasse com uma aura enorme e muita energia, muito bem-estar. Todas as dores do meu corpo, sabe quando dói um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma tensão aqui, uma tensão ali, se dissolveram. Eu comecei a me sentir muito bem, muito energizada, animada, confiante, empolgada. E na hora, dessa vez, eu consegui perceber que tinha se aproximado uma consciência, que tinha acoplado em mim uma consciência. E isso aconteceu à noite, e assim que essa consciência se acoplou, ela começou a conversar comigo muitas dicas, principalmente em relação a desenho, em relação a trabalho, meu trabalho artístico. E essa consciência, ela ficou comigo por 2 dias seguidos, me dando muitas dicas, né? E uma das dicas que essa consciência mais me dava, sabe qual era? Eu faço questão de compartilhar isso porque é bem inusitado. Eu mesma achava muito estranho. Esse espírito, ele falava muito sobre lei da atração. Em 2015 não era uma época em que eu estava estudando lei da atração. Não era o meu foco. E eu achava muito estranho aquele espírito sendo um artista focar tanto em lei da atração. Então, o que ele fazia? Ele ficava me incentivando a visualizar. E ele me incentivava de que forma? Colocando imagens na minha mente de coisas da minha própria vida. Então surgiam imagens de coisas acontecendo, como por exemplo, e ele falava assim, ó, imagina, se você quiser mudar sua vida, imagina acontecendo tudo dessa forma. Imagina que você, por exemplo, está fazendo uma exposição de arte no Museu do Louvre. Imagine a escadaria, imagine o tapete, as luzes. Imagine que depois da exposição os jornalistas vêm te fazer uma entrevista, as pessoas vêm te dar parabéns pela exposição. E ele era como se aquilo tudo viesse na minha mente e ele incentivando, tá vendo? É assim que se faz. O interessante dessa história é que eu nunca tive o sonho de fazer uma exposição no Louvre. Então, aqui a gente fica muito claro que existia alguém, né, conversando comigo, porque, claro, gente, uma exposição no Louvre para uma pessoa que desenha seria uma coisa muito legal, muito incrível. E eu imagino que para qualquer pessoa, né, que goste um pouco de desenhar, essa experiência seria uma experiência muito rica, né, muito agradável. Então não é que eu não gostasse dessa ideia, mas eu jamais sonhei em fazer uma experiência, em fazer uma exposição no Louvre. Jamais me achei capaz de fazer uma coisa dessas. E eu até achava estranho, e eu falava assim, por que ele quer que eu faça isso? Eu falei, será que ele acha que eu sou capaz? Eu estranhava muito e isso me dava a certeza de que realmente existia alguém lá falando comigo. Ele me incentivava nesse sentido e o que eu, tipo assim, eu até pensava na época, eu falei assim, gente, não é exatamente isso que a minha alma quer, né? Mas, de qualquer forma, foi uma escola, eu peguei aquelas dicas e se eu fosse usar a lei da atração, eu usaria para outros objetivos, né? Não seria para fazer uma exposição no Louvre, seria para fazer talvez até um desfile de moda, que eu sou estilista, seria mais a ver com o meu sonho do que isso. Mas ele me incentivava nesse sentido e era muito interessante. E ele ficava me falando sobre vários tipos de visualização. Ele insistia muito, ele ficou comigo por 2 dias, por mim teria ficado para sempre, porque era uma companhia muito agradável, eu me sentia bem, tinha alguém que conversava comigo o dia inteiro e era uma pessoa que sabia mais coisas que eu, mas infelizmente depois de 2 dias essa consciência se foi, nunca mais voltou, nunca mais tive a oportunidade de ter a visita dela, talvez porque eu nunca mais tivesse visto aquele documentário. Então veja bem, no documentário eu fiz rapport com aquela consciência e ela ficou na minha psicosfera por 2 dias. Um espírito muito bom, né, que sabia muito de arte, inclusive era uma época que eu falei, estava desenhando, e enquanto eu desenhava, ele me dava dicas de técnicas, de verdade. Ele sabia técnicas que ele me ensinava. Então,
Isso para fazer você ficar atento aí, para perceber coisas que podem acontecer aí na sua realidade, certo? Então, a primeira situação inusitada é através de mídias. Certo? Outra situação. Essa situação, eu imagino que até você já tenha pensado nela, né, em determinados momentos, que é através dos nossos relacionamentos. Através dos nossos relacionamentos, nós podemos acoplar na nossa psicosfera, nós podemos pegar um espírito bom ou ruim, um encosto, um obsessor ou um amparador, sem que a gente perceba. Por quê? Quando a gente, por exemplo, quando a gente se relaciona com a pessoa, a gente também está se relacionando com as consciências que estão perto dela. E essa pessoa, ela pode ter tanto um encosto, que é alguém que acompanha ela, um espírito neutro, só tá junto com ela. Pode ser um obsessor, alguém que odeia ela. E pode ser um amparador dela, né? Quando você entra em contato com essa pessoa, você pode correr o risco de também entrar em contato com os espíritos que estão conectados a ela. Como? Por exemplo, com uma pessoa que você vai se desentender, né? Então, quando a gente se desentende de alguém e a gente começa a emanar um tipo de raiva, pensamento negativo, a gente cai para a frequência do obsessor. Então, quando você pensa mal, quando você tem raiva, quando você tem uma intenção de destruição, você cai na frequência do obsessor e aí acontece a mesma coisa, o acoplamento, o rapport. Quando o rapport quando faz o rapport, às vezes um espírito que estava com raiva daquela pessoa se junta a você para juntar forças contra aquela pessoa. Isso já aconteceu comigo. E eu já vou contar já, tá? Mas o contrário também pode acontecer. Quando você utiliza o seu coração para intencionar o bem, a cura, né, a prosperidade de alguém. Quando você realmente põe a sua mente, as suas energias a favor de alguém, você entra no padrão, na frequência do amparador da pessoa. E muitas vezes, no mínimo, banho de energia você ganha. No mínimo, um banho de energia você ganha, mas muitas vezes aquele amparador pode fazer algo para beneficiar a sua própria vida também. Então, e também a questão dos encostos, né? Então, por exemplo, isso que pode acontecer, por exemplo, numa relação sexual com uma pessoa. Você faz um rapport sexual com a pessoa, o encosto que está no campo energético daquela pessoa vai também começar a ter acesso às suas energias. E se ele tiver alguma intenção ali de sugar energias, o canudinho já está em você também. Então, em situações de contatos sexuais, isso pode acontecer também. E outra situação. Uma situação aqui que vale a pena a gente lembrar. Quando você tenta despertar alguém, quando você tenta falar para alguém que existem talvez espíritos que podem estar encostada nela. E é aqui que eu mesma me pergunto o que eu estou fazendo aqui fazer esse vídeo. Porque esse é o tipo de coisa que espírito mais odeia. Então, quando você tenta despertar alguém, e se aquela pessoa tem encosto, se aquela pessoa tem obsessor, o ataque é automático na pessoa que está tentando despertar. Espíritos odeiam que pessoas falem que existem obsessores, né? Eles não querem que seus pupilos que estão sendo sugados sejam despertados. Então, se você quiser fazer a prova, tente despertar alguém, tente falar que existem espíritos obsessores e observe o que acontece com a sua energia. Ataques energéticos reais. Então, eu me pergunto por que eu faço vídeos como esse, sendo que algum ataque ou outro acaba vindo sim, né? Mas aí eu me lembro das pessoas que, graças a Deus, fizeram vídeos como esse para que eu pudesse ver, para que eu pudesse despertar. E que me ajudaram muito, né? Eu sou muito grata a essas pessoas, porque graças a elas eu consegui sair de situações bem complicadas. Então, a minha intenção é que você também possa se libertar, né? Se você estiver passando por
por alguma drenagem aí, alguma coisa que esteja te atrapalhando. Aqui vale também lembrar, gente, que existe uma coisa que acontece nas inter-relações, que na Conscienciologia também o Valdo Vieira chamava de rebarba. O que é isso? A rebarba é quando a energia de uma pessoa física atrapalha a sua energia. Então, por exemplo, quando eu tenho um desentendimento com alguém, ou eu faço algo que não agrada alguém ou alguéms, aquilo que aquela pessoa pensa e sente de mim volta para mim de forma energética. E por mais que a gente não esteja consciente disso, às vezes funciona como um baque energético negativo super forte, tá? Se muitas pessoas pensarem mal de você, se muitas pessoas tiverem raiva de você, aquilo vem como se fosse um tapa energético mesmo, tá? Então você vai se sentir mal. Isso se chama rebarba. O contrário também é verdadeiro. O banho de energia. Se alguma coisa que você faz desperta o coração de alguém, desperta o pensamento bom, o amor por você, você recebe banhos de energia. E você automaticamente, é como se você recebesse um abraço, um carinho, a sua aura expande, fica tudo fofinho. Recentemente, eu tive uma experiência dessas, eu tava assim na minha casa e eu comecei a receber, é como se fosse um abraço energético, muita energia, muita energia. Eu falei, gente, será que isso é de amparador ou é de gente? E aí, logo depois, uma amiga minha entrou em contato comigo. E ela falou comigo, olha, eu estava pensando em você, eu fiquei sabendo de algumas coisas, não sei o quê. Aí eu falei, foi de você então que veio o banho energético. Ela me deu muito banho energético, assim. Então, essas coisas, quando você aprende a decodificar suas sensações dos seus chakras, da sua aura, você vai saber quando alguém pensou um bem de você e te deu um banho energético, ou quando alguém quando você fez algo que desagradou alguém e essa pessoa pegou raiva de você, pegou ódio, pegou mágoa, volta como um tapa, tá? Tá bom? A última coisa aqui, outra coisa inusitada, tá? Aonde a gente pode pegar alguma consciência, riscar alguma coisa, pegar um obsessor, é através de lugares, cursos, objetos, tá? E aqui a gente tá falando do holopensene. Existem holopensene. O holopensene é uma coisa que a Conscienciologia chama de um determinado padrão de pensamento, e esse pensamento, ele tem junto com ele um determinado sentimento e uma determinada energia. Então, por exemplo, um curso que você faz, ele tem sobre determinado tema, tem junto com ele um determinado pensamento e uma determinada energia. Então, a mesma coisa, se você vai num lugar que fala sobre terror, tem aquele holopensene. Se você vai num lugar que é de pornografia, tem aquele holopensene. Se você vai num país de guerra, tem um holopensene. Se você vai visitar um campo de concentração, tem um holopensene. Se você vai no Carandiru, tem um holopensene. A mesma coisa se você vai, né, num templo budista ou num parque. Cada lugar tem um tipo de pessoa, de pensamento, de energia. E quando você entra em contato com esse holopensene, e se você faz rapport, né, se você se aprofunda através das suas energias, dos seus pensamentos naquela conexão, corre-se o risco de atrair uma consciência, tanto boa como ruim, né? Então, aqui eu quero relatar, está acabando o tempo do vídeo, mas eu quero relatar essa minha experiência de quando eu fiz um curso, né? Um curso de... O primeiro curso que eu fiz de entrada da Conscienciologia, no último dia do curso, se aproximou, né? Eu consegui fazer o rapport lá com aquele curso e se aproximou de mim uma consciência que eu percebi se aproximando porque minha aula começou a fazer o balonamento. Então, a minha aura, que eu que sinto as coisas de uma determinada, daqui a pouco eu sentia como se eu fosse do tamanho do quarteirão, até maior, né? Eu me senti enorme, eu fui crescendo, sentindo enorme. E eu estava no meio da aula, né? E aí, de repente, comecei a sentir a mesma coisa, os chakras muito energizado, me sentindo muito bem.
me sentia outra pessoa, já não era mais eu. Mas aconteceu um fenômeno, parecia que eu, quem eu sou, também conseguia assistir tudo o que estava acontecendo. Então eu percebi a minha mudança e conforme isso aconteceu, aquela mesma aula que eu estava assistindo, que eu não estava entendendo muita coisa, era um assunto complexo, eu comecei a ampliar minha consciência, ampliar. E aquela conversa que aquelas pessoas, tanto o professor quanto os alunos estavam tendo, parecia para mim uma conversa de criança. Tudo aquilo, eu seria capaz de interromper a aula e falar assim, professor, para de falar. Deixa que eu vou te explicar isso que você está falando. Porque naquele momento eu tinha informações que era daquela consciência que se acoplou muito mais profundas, muito mais complexas, né? E a minha mente tinha acesso, então eu conseguiria naquele momento passar e falar, professor, não fala mais, deixa eu te falar, isso é isso. E eu falei, que loucura, parecia que eu tava conversando com criança pequenininha do jardim da infância. Falei, gente, isso que eles estão falando é tão ingênuo, né? Foi a minha experiência durante aquela aula, mas como eu estava consciente do que estava acontecendo, eu não comecei a falar nada, né? Eu fiquei quieta. E eu esperei, estava observando, no fim da aula, a consciência, aquela consciência que tinha acoplado foi saindo, foi indo embora, eu fui diminuindo a minha aura, voltei a ser quem eu era. Quando eu voltei a ser quem eu era, eu já não entendia mais o que o professor estava falando, já para mim era um assunto complexo, eu já falava, a minha mente já não era capaz de entender, mas ficou a experiência, né? Ficou a lição de que o quanto ainda falta a gente saber, o quanto falta ampliar, o quanto está na nossa frente, o quanto vamos crescer ainda, e quem nós somos pequenininhos, temos que ter humildade, mas o fato é, entrar em contato com aquele holopensene do curso me fez fazer o rapport com o espírito amparador, né? Então, aonde é que você quer estar? Que tipo de espírito que você quer estar perto de você? Coloque a sua atenção, as suas energias, faça o seu rapport com situações em que você quer investir, que você quer ver dar frutos, né? Invista suas moedas no tipo de espírito, de companhia que você quer ter na sua vida, certo? Eu não quero que esse vídeo acabe antes da hora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que desperte você e que você possa direcionar sua atenção, suas energias para que você possa se beneficiar e ter as melhores experiências possíveis, tá bom? Até o próximo vídeo.